Oi, meus amores. O Livro dos Espíritos, Introdução, item 5. Na nossa última conversa sobre o Livro dos Espíritos, havíamos comentado que depois de experimentarem, a ideia das batidas, para tentar descobrir, uma forma de comunicação com aqueles seres que estavam querendo se manifestar de algum modo, por indicação dos próprios espíritos, eles começaram a utilizar um método que era o método das cestas. Essas cestas eram presas a lápis, colocadas sobre um papel em cima da mesa, e normalmente as pessoas que estavam em volta daquela mesa colocavam as pontas dos dedos sobre a cesta. E misteriosamente a cesta começava a se movimentar. Acontece que com o passar do tempo foi explicado àquelas pessoas que até mesmo a cesta seria desnecessária, porque se houvessem as pessoas com as características específicas, para o caso, e estão falando aí dos médiuns que a gente chama de psicografia, que são os que têm a capacidade de se deixarem utilizar para que os espíritos, movimentando a sua mão, escrevam através do corpo deles. Esses médiuns são tomados por um movimento que eles chamam como se fosse febril, impulsivo, e pela comunicação estabelecida entre o espírito que está do outro lado com aquele médium, é como se ele de certa forma utilizasse o braço do médium para poder escrever. Então, à medida que os estudos vão acontecendo, esses espíritos sugerem esse tipo de ação para aqueles estudiosos, e a psicografia começa a se tornar mais comum do que aqueles exercícios da cesta ou outras formas de comunicação que se tinham até então. Com o passar do tempo, esses espíritos também vão começar a chamar a atenção desses estudiosos para o fato de que existem formas diferentes de comunicação. Existem aqueles que permitem que a mão seja utilizada, que a gente já falou que são os psicógrafos, mas existem também aqueles que escutam, aqueles que veem, aqueles que falam, e a mediunidade começa a ser apresentada para essas pessoas de uma forma sistemática e, ao mesmo tempo, inédita para os conhecimentos que existiam até então. De qualquer forma, aquele exercício inicial em torno da cesta levantava duas possibilidades de questionamento. Primeiro, se seria possível, e ao mesmo tempo duas oportunidades de conhecimento. A primeira delas tem a ver com: será que aquelas pessoas poderiam manipular de alguma forma e induzir a resposta? Porque eles estavam querendo descobrir o que estava por trás daquelas respostas, daquelas questões trazidas. E aos observadores atentos ficavam evidentes, patentes, duas questões. Primeiro, mesmo que tivesse a possibilidade daqueles seres encarnados que estavam acompanhando aquela sessão direcionarem um pouquinho, imprimirem um movimento claro para que aquela cesta escrevesse aquilo que eles queriam, seria necessário primeiro uma identidade, uma harmonia de pensamento tamanha, porque vamos imaginar 6 pessoas ao redor de uma mesa com as pontas dos dedos sobre a cesta, e as 6 pessoas conseguirem pensar a mesma coisa e fazer um movimento exato para que aquele texto seja escrito. Haja coordenação, Além disso, tem também uma outra coisa. Muitas vezes a cesta começava a se movimentar sem que pergunta nenhuma tivesse sido feita. Então, precisaria também de uma combinação prévia, que é até muito mais trabalhosa se for pensar, se é que dá para fazer isso, mas que permitisse que as pessoas manipulassem ou imprimissem o movimento correto para que as mensagens, as frases, os textos fossem trazidos à tona, para que eles viessem à tona. Além dessa questão do movimento por si só, tem um outro ponto que chamou muita atenção aos estudiosos daquela época. Primeiro, a caligrafia e o teor da escrita. Porque tanto existiam textos muito profundos, trazendo ensinamentos muito sérios, questões muito complexas, que dava a entender que era uma mente
altamente intelectualizada, muito inteligente que estava por trás daquela mensagem, mas em outros momentos, e em muitas vezes logo em seguida, vinham mensagens quase que bobas, se a gente pode dizer, quase que pueris, de brincadeira, que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo passado antes. Então já dá a entender que provavelmente vinham de mentes diferentes. Ao mesmo tempo, outro fato que vai confirmar essa ideia tem a ver com a caligrafia que podia ser observada, porque era comum eles notarem que quando o mesmo espírito assinava, a letra era sempre igual, e essa letra mudava dependendo de quem era o espírito que estava trazendo aquele tipo de mensagem. Dá para notar que é através desse exercício que esses observadores lá da época de Kardec começaram a ter contato, ou de outra forma, né, a aprenderem todos os ensinamentos que esses espíritos queriam trazer para eles. É muito interessante a gente pensar esse tipo de coisa, porque talvez, e aí a gente está viajando mesmo, tá? Talvez uma das questões mais sérias em torno da doutrina seja o fato de que esse campo novo de conhecimento foi apresentado por seres que não estão aqui. É como se eles estivessem querendo desvendar para nós, aqui na matéria, para nós encarnados, toda uma realidade que era urgente que nós conhecêssemos. E daí esses exercícios da mediunidade. Kardec, saindo desse item, vai apresentar no item seguinte um resumo do que se pode entender pela doutrina dos espíritos. E apesar de ser um resumo, já aviso para vocês que nós trabalharemos ele em duas partes, porque é necessário um pouquinho de reflexão. De qualquer forma, muito obrigada pela companhia de vocês. Lembrem-se que dúvidas, problemas, Rogério, não entendi isso direito, eu queria que você voltasse nesse ou naquele ponto, fiquem à vontade, coloquem nos comentários que a gente volta, comenta, discute, porque a gente está aqui para estudar junto. E lembrando também mais uma vez, estamos aqui com a intenção de deixar o gosto, para que depois possamos nos debruçar de verdade sobre o livro e beber dessa água pura que foi colocada lá pra gente. Um beijo grande para vocês e até breve.